tarde a todos, a vocês que estão aqui com a gente na sala, que eu agradeço muito, a vocês que estão à distância aí nos assistindo de qualquer lugar do planeta. Já pensaram o quanto é bacana a gente hoje poder contar com a participação online de pessoas que estão sei lá onde, né? Basta saber falar e entender português, pode assistir a gente de qualquer lugar. Então isso é muito bacana, a gente agradece por viver no século XXI. E eu quero chamar a atenção para vocês porque a gente comentou no mês passado. Vocês devem lembrar que uma das metas do nosso programa aqui de 2013, por GANS, é justamente a gente poder chegar na pretensão de alcançar 1 milhão dos 28 milhões de brasileiros que tem zumbido. Tá? Então a gente conta dentro dessa estratégia com convidados hoje, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho, com os seguidores desses convidados que estão aqui, com a nossa plateia que está sempre ajudando também a gente a divulgar o assunto, né? E assim a gente vai fazendo uma corrente. A nossa ideia, quem quiser ajudar, o barco está cada vez mais aberto para as pessoas. Então o assunto de hoje é os tipos comuns e os raros de zumbis. E a gente quer saber como é que é o seu, como é que é o de vocês aqui que estão conosco. E para isso, além da introdução que eu vou fazer, eu como médica, vocês já me conhecem de outros carnavais, nós temos aqui 2 convidados ilustres, pessoas muito queridas. São 2 psicólogos, a Rosa Rodrigues, aqui que já trabalhou comigo na minha época de grupo de pesquisa do Hospital das Clínicas, né, que a gente compartilhou uns pacientes, uns pontos de vista diferentes. E o João Ricardo, que está aqui também, é nosso parceiro atual aqui ocupando o mesmo espaço físico que a gente, que é presidente da Associação Paulista de Psicologia do Esporte. Então, a gente vai ter oportunidade hoje de ouvir pontos de vista diferentes e, por que não, complementares do ponto de vista ao ponto de vista médico. Então, eu quero começar chamando a atenção de vocês que estão aí à distância com uma enquete. A gente quer muito saber de vocês, em tempo real, quantos sons de zumbido vocês ouvem. 1, 2, 5. Quantos? E quais são esses? Quais são os sons que vocês mais estão percebendo no momento? Apito, chiado, cigarras? Manda sua resposta agora pelo chat, você que está aí assistindo. Nós temos a Ana Flávia e a doutora Márcia aí só para pegar as respostas de vocês. E a gente quer saber, no final da reunião de hoje, a gente vai sortear um livro para vocês que manifestarem as respostas aí a essa enquete, tá bom? Então estamos aguardando. Vamos lá. Então, começando aqui com o ponto de vista médico, pessoal. O zumbido começou. O que a gente vai fazer, tá? Então, em todas as reuniões, nós sempre batemos nessa tecla que zumbido significa um alerta, tá? Então, quem avisa, amigo é. A ideia é que a gente entenda que mensagem, que alerta que o zumbido está trazendo para a gente, tá? Então, muito disso que a gente já comentou, está lá disponível na TV Zumbido. Para quem não conhece, www.tvzumbido.com.br. Vocês entram no site, vocês vão lá ver 3 televisõezinhas pequenas, uma para as entrevistas que a gente dá, outra para as palestras do GANS e outra para as curiosidades, coisas, cenas de filme que acabaram abordando o zumbido de uma maneira ou outra, tá? Mas aqui hoje, para a gente não se repetir, o que eu quero colocar? É cultura das pessoas, de um modo geral, em qualquer lugar do planeta, quando tem um problema faz o quê? Vai procurar o médico. Com zumbido é a mesma coisa. A gente realmente recomenda que esse procedimento seja feito, tá? Então, tem um sintoma, aconteceu alguma coisa de diferente, procura o médico. Por quê? O médico é o sujeito que, num primeiro momento, vai fazer uma abordagem de investigação, tá? E a gente sempre brinca aqui também com essa questão, né, que eu não vou me aprofundar tanto dessa vez, que é o quanto o zumbido é um dilema para o próprio médico otorrinolaringologista. Muitos de vocês já vivenciaram essa coisa que pode ser até, em alguns casos, dramática. Mas assim, a ideia é, o médico, a lá Sherlock Holmes, com a parceria do Watson, né, sempre bem-vinda, ou a lá Gregory House, né, nos tempos mais modernos, é o sujeito que deveria estar esmiuçando o zumbido das pessoas e vendo o que tem por trás.
tá? Porque zumbido é como dor de cabeça. É um sintoma, ele está aí para levar a gente para algum lugar, tá? Então, essa investigação do zumbido, que a gente sempre preconiza que seja uma coisa bem minuciosa, a ideia é que, junto com o trabalho de equipe, e eu vou dizer para vocês que o fonoaudiólogo e o psicólogo são os dois tipos de profissionais mais importantes dentro desse trabalho de parceria, é aí que a gente vai conseguir entender o contexto de cada um. Não vou esquecer também do dentista e do fisioterapeuta, que são outros profissionais bastante importantes nessa equipe. Bom, vamos começar aqui então um pouquinho vendo com vocês exemplos dos sons mais comuns de zumbido. Ana, você pode dar uma ajudinha pra gente ali clicando no apito, por favor, que você está mais perto? Para quem não conhece um zumbido apito. Dá para ouvir? Daí? Dá para ouvir? Tá? Então a gente está vendo 3 a 5 segundos de um som. A ideia é que a gente imagine 24 horas com isso, tá? A cigarra. Dá para ouvir daí? E o chiado ali em cima, isso. Que são os 3 mais comuns. Isso, tá? Então alguém já respondeu? Oi? Esse é o seu, esse é o seu. Então tá bom, esses são os tipos mais comuns, mas as pessoas comparam as experiências auditivas com coisas bastante diversificadas, tá? E eu quero deixar aqui um slide dos tipos mais raros de zumbido, também é pauta da reunião de hoje. Então tem 2 tipos raros, e por que a gente chama atenção das 2 raridades? Porque a investigação e tratamento nem se misturam com a dos tipos comuns. Tá? Então, quais são esses raros? É o coração que bate no ouvido, tá? Chama zumbido pulsátil. Se o coração bater no peito 80 vezes, a gente vai ouvir 80 pulsações. Se ele acelerar para 120, a gente vai ouvir 120, tá? Então, é justamente um problema que não está no ouvido. O ouvido está super bom nesse caso. Está em alguma coisa circulatória. E que a investigação diferenciada é que vai mostrar, tá? Normalmente, zumbido pulsátil, alguém aí tem zumbido pulsátil? Eu às vezes tenho. Às vezes tem. Normalmente, a gente compara essa situação com uma garrafa tentando encher um copo de água, tá? Então, imagina aqui, eu estou com a garrafa na minha mão, estou aparecendo, pronto, estou aparecendo aqui, estou com a garrafa aqui, e se eu fizer a água passar lentamente pelo gargalo, o que acontece? Ela flui de uma maneira linear e ela vai fazer barulho quando chegar na base do copo, não é assim? Agora, se eu pegar a mesma água e entornar dessa maneira, o que acontece? É muita água para um gargalo estreito, então essa água vai turbilhonar no estreitamento, então ela faz barulho. Então, turbilhonamento é igual a barulho, tá? Então, se eu tiver um vaso sanguíneo aqui nas mediações do ouvido, na face, na cabeça, no pescoço, que está estreitado, que está alargado, que está torto, eu posso ter turbilhonamento. Então, o ouvido normal vai ouvir essa passagem de sangue anormal. Então, o zumbido é no ouvido, mas a causa é num vaso sanguíneo na imediação, tá? Se eu tiver turbilhonamento no meu tornozelo, ele também vai fazer barulho lá, só que o meu ouvido não vai captar o do tornozelo. Tá? Então, zumbido pulsátil, a gente tem que procurar alguma anomalia vascular aqui na imediação. E o outro zumbido raro que vale a pena comentar, que sai completamente da média, é o zumbido muscular. Tá? Então, nesses casos, é sempre uma coisa rítmica, mas não tem o ritmo do coração. Então, é algo que faz, por exemplo, assim, ó, trrr, e para, trrr, e para. Ou algumas pessoas descrevem como se fosse uma borboleta ou um besouro batendo asa dentro do ouvido. Então tem um movimento, tem um ritmo, mas ele é diferente do ritmo cardíaco. E isso pra gente é igual a músculo contraindo. Vocês conhecem aquele exemplo da pálpebra que se contrai embaixo ou em cima? Né? Que tem muito a ver com momentos de tensão, tá? Esses são tipos que podem até aparecer e desaparecer sozinhos, e estão aí pra gente, pra vocês se alertarem que pra gente que está investigando isso, é importante saber o tipo de zumbido. E por isso que não dá pra gente achar que todo mundo com zumbido tem o mesmo problema, tá certo? Então que tipo de zumbido é,
qual é a causa e em que contexto esse zumbido está caindo. Muito bem, então, só para vocês entenderem essa diferenciação, que eu acho que é importante e tem muito a ver com o que a gente vai chamar os nossos colegas já já. Outra mensagem que vale muito a pena todo mundo ter na cabeça, principalmente quem está vindo a primeira vez, hein? Uma pessoa com zumbido pode ter uma coleção de causas nela mesma que possa gerar zumbido, tá? Então, do ponto de vista de uma senhora com 70 anos, vamos supor que todos os otorrinos vão achar é o envelhecimento natural do ouvido. Pode ser? Claro que pode, tá? Mas essa senhora também pode ser diabética, pode ser hipertensa, pode abusar de cafeína, quer dizer, mais do que 4 xicrinhas de café por dia, pode ser deprimida. Então, cada uma dessas coisas sozinha tem um grau X de poder para causar zumbido. Junto na mesma pessoa, o terreno fica super fértil e o zumbido aparecer. Mas os jovens também podem passar por isso, tá? Então, se eu pego alguém que adora um barulhinho, uma música alta, na balada, no fone de ouvido, mas também tem o colesterol alto, abusa de doces, é ansioso, acerta os ranhos dos dentes, cada uma dessas causas também pode dar zumbido isoladamente. Juntou tudo na mesma pessoa, a chance é maior. Ficou claro isso? Ok? Beleza. Então, essa é a nossa maneira de olhar as pessoas como um todo. Quanto mais eu entender o contexto, mais eu tenho frente de ação e, portanto, mais eu tenho chance de melhorar alguma coisa, tá? Ok. Agora, vamos colocar para vocês uma dúvida pessoal minha. A partir do momento que a gente começou a medir o zumbido, né? Então, a gente vai lá, faz um exame que chama profenometria e vamos pegar um tipo de zumbido bem comum que ele tem na medida 8.000 Hz, tá? Então a frequência sonora é 8.000 Hz e de volume ele tem 5 decibéis, tá? É mega comum. Só que com essa experiência igual, a descrição que as pessoas fazem é diferente. Então tem gente que chama isso de apito, gente que chama isso de cigarra, gente que chama de grilo, gente que chama de microfonia. Para uma coisa tem comparações múltiplas. Assim como se eu pegar esse mesmo zumbido de 8.000 Hz, só que ao invés dele ser um tum-tum, ele é um chiado, tem gente que chega aqui, eu tenho um chiado no ouvido. Gente que fala, eu tenho uma cachoeira no ouvido. Gente que fala, eu tenho chuva no meu ouvido. Tá? Então a questão é, o mesmo som ter interpretações diferentes. Tá? Eu não sei o quanto eu já contei para vocês, mas eu sou fã dessa coisa da a força das palavras e a sabedoria do inconsciente. Então, eu queria ouvir de vocês, como um esquenta, o quanto vocês acham que a descrição que o paciente faz do som que ele ouve, que é subjetivo, tá? O quanto isso já pode dar alguma dica do perfil dele. Se não for para zumbido, se for para dor, por exemplo. Se ele descreve a dor como chata, como uma dor que queima, uma dor que arde, uma dor que aperta, uma dor que é um inferno. Isso pode falar alguma coisa ou não? Isso é bobagem minha. Bobagem de forma alguma, né? Acho que ao contrário, é muito importante e delicado que você tenha essa questão, essa consideração, porque seja para nós psicólogos, seja para o médico, quanto é importante que a gente está começando a conhecer alguém, o jeitinho como essa pessoa fala, né? Esse jeito de falar diz ela. Né? Nós somos os únicos bichos daqui desse planeta que damos nomes para as coisas, né? Que significamos as coisas, e isso não é à toa. Isso pode sim dizer da gente de um estado de ânimo, né? Ou de um momento, ou de algo mais frequente. Então é importante que a gente se baseie não só nisso, mas como as outras coisas vão sendo significadas, como a pessoa vai dizendo e se apresentando. Pode ser algo que aponte, sim, um certo estilo, um momento pelo qual se passa. Ok. João, o que você acha? Eu acho o seguinte, primeiro eu agradeço, né, o convite, a nossos psicólogos, que é sempre muito interessante essa interlocução com o campo da medicina, porque a gente sabe que a gente vive numa modernidade que não dá mais para separar o que é sintoma físico dos psicológicos e emocionais. Quer dizer, Descartes, o cartesianismo, mente e corpo já acabou tem algumas centenas de anos. Né? E eu acho o seguinte, a forma pela qual
o paciente relata e descreve, vamos supor o exemplo que você usou, de um apito, né? Você pode escutar o mesmo decibel, com a mesma carga, a mesma intensidade, a pessoa fala assim, eu sinto um apito que me incomoda, e a outra pessoa com o mesmo sintoma fala assim, nossa, tem uma campainha ininterrupta dentro de mim que me enlouquece. Então, o campo cognitivo, como a pessoa apreende aquele sintoma e mais, a forma pela qual ela expressa isso em uma situação terapêutica, é um material para nós psicólogos bastante rico para poder entender para além do zumbido, porque a gente sabe que ou causa ou consequência tem a intercorrência do campo psicológico e emocional do zumbido, quer dizer, ele pode surgir ou como mais um fator, né, que acaba gerador do zumbido, ou a parte emocional como uma consequência do zumbido, mas em algum momento existe. E a forma pela qual é relatado e é descrita essa experiência do zumbido, para nós, sem dúvida, inicialmente é muito lindo. Sim, ótimo. Vocês entenderam por que a gente está realçando isso? Porque imagina que eu tenho um corte aqui no meu braço, e ele vai daqui a aqui, eu tomei 15 pontos e ele está roxo. Se eu perguntar para todo mundo vai estar vendo a mesma coisa. É diferente quando é com coisa de sentir. Uma dor de barriga, por exemplo, né? Um zumbido, uma tontura. Então o jeito de descrever muda completamente, porque ninguém está vendo e eu tenho que arrumar um jeito de fazer as pessoas entenderem o que eu estou sentindo. Tá? Então a riqueza do detalhe entra, né, no zumbido por causa disso. Tá? Se você tem um corte aqui que precisa ponto, você pode fazer assim para o médico, ele já vai entender o que ele tem que fazer. Você não precisa explicar nada. Tá? No zumbido você tem que explicar tudo, tá certo? Então essa é a ideia que a gente está querendo puxar aqui dos nossos colegas, tá? Para que isso vá fazendo um monte de fichinhas cair na cabeça de vocês, tá? Ana, como é que a gente está aí da enquete? O pessoal está respondendo? Tem duas pessoas que comentaram e uma delas ela fala que o barulho dela é semelhante ao mar, mas que tem melhora e pior, que por vezes muda. E ela quer saber se isso significa uma piora, ou se é normal mudar o tipo de zumbido. Então, mas você entendeu que muda de mar para outra coisa, ou você entendeu que o mar aumenta e diminui? Não, que muda o tipo. Tá, então vamos aproveitar. Como chama essa pessoa? Érica Albuquerque Ramos. Como? Érica Albuquerque Ramos. Tá, Érica, seguinte, ó, vou responder as duas coisas, tá? O seu zumbido mudar de tipo não é uma coisa tão comum, tá? Não é uma coisa que a gente vê com muita frequência, mas assim, precisa ver para que ele muda. Normalmente, se são frequências sonoras parecidas, o que eu imaginaria? São zonas do seu ouvido diferentes que estão respondendo com esse ritmo acelerado. A gente falou na outra reunião que zumbido costuma ser um ritmo acelerado de uma região do ouvido, tentando compensar regiões vizinhas que foram lesadas, tá? Agora, mudança de volume é mega comum. Levanta a mão aqui quem tem mudança de volume de zumbido, tá? Então, aí sim, o zumbido pode diminuir em situações que a pessoa está mais calma, mais relaxada, está focada em outra coisa, e ele pode aumentar, ou aumentar de verdade o volume, ou começar a incomodar mais no silêncio, aquela horinha antes de dormir, quando a pessoa está tensa, quando vai numa balada, tem muito barulho, sai daquele lugar, está com zumbido na lua. Então tem situações que realmente provocam a mudança de volume. Mudança de tipo não é tão comum. Depois você escreve aí para ver se a gente abordou o que você queria, tá bom? Bom, vamos em frente um pouco e o pessoal que não se manifestou ainda pela enquete vai tomando coragem, hein? O que eu quero deixar para vocês aqui? Olha, tudo na vida tem pelo menos dois lados. Eu adoro esse exemplo da moeda, tá? A moeda tem cara e coroa. Seja aqui ou lá na Inglaterra. Deu uma parada aqui. Não deu um tempo ainda, mas deu uma... Acho que deu uma... Fala pra gente aí. Pode voltar. Ok. Então, tanto aqui como lá na Inglaterra, ou aqui no Brasil nos tempos atuais do real, como no tempo dos 500 réis, eu amei quando achei essa figura, 500 réis já tinha cara e coroa, né? Moeda tem os dois lados. Um lado é diferente do outro, mas onde um lado vai, o outro vai atrás, não dá para separar.
Então, no zumbido, a gente tem a mesma coisa. Qual que é a cara do zumbido de vocês? Quer dizer, ele é chiado, apito, cigarro, grilo, ele tem 2 semanas, 2 dias, 2 anos, 2 décadas. Que lado que ele é? Essa é a cara. E qual que é a coroa do zumbido? Quer dizer, como esse zumbido, apito, chiado, cigarro, campainha, como ele afeta cada um de vocês, tá? Então, essas 2 coisas não dá pra gente separar, tá? Isso é muito importante. Então, como que eu colocaria isso? O lado da medicina, o médico é treinado para ver a cara. O psicólogo é treinado para ver a coroa, né? O lado coroa, vamos dizer assim, tá? Embora eu até ache, sinceramente, que todo médico devia ter um mínimo de noção do lado coroa também, tá? Certo? Né? Aliás, qualquer um, certo? Não dá pra gente olhar só físico e esquecer em que contexto qualquer um dos sintomas da medicina tá aparecendo, tá? Então, essa é a abordagem integral, holística, seja lá o nome que cada um quiser dar. Eu sou fã dessa abordagem, por isso que a gente sempre tem essa equipe multidisciplinar, que eu acho fundamental. Trabalhar em equipe é você, por um lado, você dá a cara para bater, porque você está ouvindo coisas que você não tinha pensado, mas é riquíssimo de você ver como uma coisa que você não tinha pensado pode fazer todo o sentido, tá? Então aqui, em homenagem aos meus colegas psicólogos aqui, eu achei umas figuras na internet e a ideia é que a gente se coloque nessa situação. Equilibrar razão e emoção são coisas difíceis, é andar na corda bamba com 5 bolas e salto alto, é mais ou menos isso, é difícil mesmo, né? E como coloca esses arcos aí, uma coisa é a mente racional, outra é a mente emocional. Quem equilibra isso tem a mente sábia. Essa é a sabedoria, você poder ter equilíbrio com esses 2 lados. Só que vira e mexe, cérebro e coração estão lá no divã, na cadeira do psicólogo, né, em desacordo. Tá? Então existem pessoas que são altamente racionais e sufocam o coração para levar a vida numa boa, e tem pessoas que só o que pesa na balança é o coração. Esquece que às vezes tem que pensar também, né? Então, a ideia é que isso me parece um perfil do paciente. E parece que ele vai lidar com os sintomas, ou encarar os sintomas, ou sofrer com os sintomas, de acordo com o perfil dele, né? Ou não? Sem dúvida. Né? Então, o que a gente tem é uma marca que a gente deixa em cada coisa que a gente faz. Não é? Então, tudo tem coerência, né? O jeito que a pessoa encara o zumbido, que é o motivo da falta de hoje, mas o jeito tem a ver com o jeito que ele encara as outras coisas também, não é? Eu acho que tem uma questão também importante, Camila, aí, por tudo isso que você passou agora, esses últimos slides, que acho que é uma coisa que também diz muito respeito ao trabalho psicológico, que o fenômeno do zumbido, ele traz em si uma característica de muita solidão, de muita... Quer dizer, a pessoa que tem esse problema, ela só avisamos, a questão do zumbido, ela traz assim um caráter solitário que o processo terapêutico ajuda a que o paciente se exponha e seja compreendido num primeiro ponto, e aí ele deixa de ter essa solidão inicial, que é um fator agravante emocional, e que muitas vezes até agrava o próprio zumbido, porque ela tem a possibilidade de ter uma interlocução com uma pessoa que está entendendo propriamente o que ela está sentindo. Quer dizer, é uma forma de atenuar um pouco essa sensação da solidão. Achei interessante, mas por que você está pensando na questão de solidão com o zumbido? Pelo fato de ser um processo de dor interna muito solitária, quer dizer, de muito afastamento, de uma certa forma exclusão de si mesmo. Até me faz pensar nesse sentido, né, voltando à história da dor. Eu posso falar do que é, mas você não vai sentir o que é meu, né? Então, é solitário na medida em que é singular. Perfeito. Então, a gente pode nomear, eu suponho que o outro tenha algo parecido com o meu, mas eu não tenho como garantir, né, que o seu chiado de fato tem a ver com a minha panela de pressão. A gente está entendendo que sim, sim. Né? A gente faz um salto para dizer que, mas assim como
dor, assim como o zumbido, né? Pra fazer uma coisa meio... não piegas, vai falar de amor, porque tudo que a gente está falando tem a ver com os afetos, né? E é muito singular. Você encontrar alguém, um médico, encontrar, porque esse é o principal ponto, né? Porque é o médico que vai levar depois para o psicólogo. Se você pode transmitir o seu sintoma, que é muito esquisito você falar que você escuta uma borboleta que ninguém escuta, que você está percebendo algumas coisas que mais ninguém, não sei se é nesse sentido que você falou da solidão, né? Que você falar, você não fala para qualquer pessoa. Sim. Não, com certeza. Você fala para alguém que você possa confiar. E olha que interessante, eu te perguntei da solidão, porque como essa palavra bateu em mim. Bateu com o que os pacientes me contam, assim, no sentido de eles começam com um negócio que eles não têm noção do que é. Sim. Então, a falta de... O zumbido está longe de ser cultura popular, né? Dessa coisa, bom, o que eu tenho? Vou perguntar para minha família, ninguém sabe o que é. Vou perguntar para o vizinho, e quando vai no médico, o médico então ou não sabe o que é, já taxa aqueles negócios que não tem o que fazer, vai para casa, e isso daí, né? Então, a solidão me bateu nessa questão. Parece que ele tem um sintoma que ninguém mais tem, o que não é verdade, né? Porque 28 milhões de brasileiros, às vezes é só você sair perguntando, né? E que você vai encontrar, mas foi assim que me bateu. E aí é um exemplo do como uma palavra pode ser interpretada de maneira diferente. Volta a dizer o início daquela questão da significação, de poder, quando a gente recebe um paciente que tenha qualquer tipo de dor, qualquer tipo de sofrimento, a tarefa primordial, inicial do trabalho psicológico é dar um significado, é atribuir um direcionamento para que o paciente entenda primeiro o que ele tem, para que ele entenda também qual é o adversário que ele vai enfrentar. Quer dizer, ele tem que ter um nome, tem que ter características, tem que ter fatores, tem que ter alguma ordem, você tem que ajudar o paciente a ele se munir de informações para poder encarar e vencer esse tipo de sintoma. E eu vou pegar o gancho da Rosa aqui também, porque a Rosa fez o mestrado dela com pacientes que tinham zumbido e além do zumbido também ouviam ou vozes ou músicas. E que é o protótipo do paciente que se você passar batido assim, né, você vai rotular ele de louco em 2 segundos, né? Porque está aí uma coisa que está mais fora do comum, né? Do que é isso. Houve zumbido e ainda houve músicas e vozes. E a tese da Rosa mostrou, né, com todo o empenho dela, o quanto nenhum desses pacientes tinha qualquer quadro psicótico. Nenhum. Todos eles estavam muito cientes do que estava acontecendo e, portanto, a vergonha de contar. E aí volta a história da solidão, porque eram pessoas que esses fenômenos apareciam no momento em que trombavam na vida com algo que não tinham recursos simbólicos para lidar, não tinham um nome para dar, não tinha algo para poder dizer, né? Ou que tinham perdido alguma coisa muito importante, né? Então retorna alguma coisa, porque música a gente conhece desde bebê, né? As mães acalmam seus filhos cantando, né? As palavras já na barriga, né? E assim, de alguma forma elas puderam tomar, conheciam a sua voz como música, né? Então a gente está falando de som, que é algo que não é qualquer coisa para o ser humano. É algo que a gente usa para poder dar um conforto, um contorno. E esses fenômenos, essas músicas, esses chamados do nome, voltavam para isso, para dar algum amparo, mesmo que fosse de um jeito muito estranho, né? Muito curioso. Essa foi uma população, olha, aprendi muito com esse subgrupo aí, né? Que a gente teve a oportunidade de compartilhar. Bom, vamos em frente aqui um pouquinho. Eu queria muito que vocês entendessem agora essa parte assim, da visão do tratamento do médico e do psicólogo. Ó, o médico é o sujeito treinado para acabar com o problema de alguma maneira. Tira fora, tá? O paciente vem pra gente querendo isso. Tira meu zumbido, né? A gente particularmente aqui sempre pergunta, a última pergunta que a gente faz é assim, qual que é a sua expectativa para a consulta de hoje, né?
E tem paciente que fala assim, doutora, é cura, eu quero sair, né? Eu não quero ter zumbido. E tem gente que brinca assim, doutora, a gente tem o quê? 1 hora? Eu quero sair daqui 1 hora, eu quero estar sem zumbido. Então a ideia, a demanda dos pacientes é essa. E, teoricamente, o médico é o sujeito treinado para tira a amígdala fora, tira o tumor, tira o desvio de septo, tá? Que são coisas factíveis de serem feitas. Quando começa a mexer em sintoma subjetivo, a coisa não é assim não. Por mais que o meu sonho de consumo realmente seja tirar com a mão, ainda não estamos podendo não, né? Infelizmente. Então a ideia do médico é, usa um remédio, faz uma cirurgia, usa algum recurso tecnológico, ou faz alguma coisa para tirar o sintoma. Nem sempre é possível. No caso do zumbido, onde o rótulo que vocês todos ouvem aí, a gente conhece também, não tem cura, não tem o que fazer, vai para casa, aprende a conviver com isso, você não vai morrer disso, mas vai morrer com isso, ou seja, esses rótulos, né, enche a paciência, com certeza, para falar o mínimo, enche a paciência, é falta de noção de falar isso. Mas esse é o dia a dia ainda aqui no Brasil, com a parte otorrinolaringológica. E quando há uma doença? Mas o que acontece? O psicólogo é o profissional treinado para entender, ele entender o sintoma, ele fazer o paciente entender o papel do sintoma na vida dele, no perfil dele, e diminuir o incômodo com esses sintomas, tá? É isso? Tá? Então, essa é a ideia. Então, o psicólogo não é o profissional da equipe que vai curar zumbido quando o zumbido tiver aqui. Não é o psicólogo. Não é o fonoaudiólogo, tá? Mas eles são fundamentais. Por quê? Caso que pode ter cura, que é caso recente, por isso outra coisa que vocês ouvem a gente falar direto. Começou com zumbido, procura ajuda. Não fica lá esperando em casa, passar sozinho. Quanto antes tratar, a chance dele reverter é maior. Mas se a pessoa chega pra gente com 2 anos de zumbido, já tentou tudo que a gente conhece, nunca que esse zumbido nem se mexeu do lugar, né? Então fica cada vez mais difícil a gente manter uma expectativa de cura, tá? Então vamos dar a volta no problema e ver qual é a melhor maneira de fazer esse zumbido, ou diminuir parcialmente, ou se ele não conseguir diminuir, que ele pare de incomodar a pessoa. Como é que a gente vai entender esse meio de campo para proporcionar equilíbrio para a pessoa, mesmo com o sintoma, tá? Então são focos de visão diferentes, mas extremamente complementares. Tá ficando claro para vocês aqui? Tá? Ok. Então vamos comentar aqui para vocês, do lado psicológico. Faz sentido o perfil do paciente determina alguma coisa? Então, de novo, o copo está com água pela metade. O otimista vê o copo meio cheio, o pessimista vê meio vazio, né? O que o perfil do paciente pode, numa primeira olhada, mostrar para a gente? O perfil traço, acho que você tem 2 tipos de perfis que tem que ser analisado. O perfil traço, que são as tendências, né, de comportamento, de leitura do mundo, de compreensão de si mesmo, e o perfil estado, que é como ele se apresenta naquele momento. Acho que cabe aos psicólogos compreender quais são as tendências primordiais de comportamento, e aí você tem alguns testes, você tem entrevistas, você tem todo o trabalho inicial de mapeamento de perfil, onde você pode entender como essa pessoa é em termos de características e como ela está nesse momento, para que você veja o quão distante ela está da sua essência. Então acho que é perfeito, né? E tem muitos tipos de perfil diferentes? Tem perfis, você tem, o zumbido pode gerar, né, respostas de perfis estáveis que envolvam depressão, melancolia, ansiedade, quer dizer, são todas respostas, são sintomas, né, que a gente recebe na clínica e que tem toda uma técnica de trabalho que a gente até pode falar um pouquinho depois, né? Mas há respostas emocionais muito diferentes, especialmente leituras como essa questão do copo, também você logo percebe em que nível que está o emocional dessa pessoa, o quão avançado está o zumbido, pela resposta, de novo, pela descrição do sintoma que o paciente nos traz. Perfeito. Né?
Beleza. O outro slide que eu trouxe para vocês é isso, é o momento da vida. Então a gente falou do perfil, né? Então o momento. Então aqui, ó, o zumbido é a gota, tá? Agora, se a gota cai num copo vazio, ela fica lá no copo quietinha e ó, passa batido. Agora, se a gota cair no copo que está na beira de transbordar, ela faz todo o estrago, tá? Então, o que a gente tem que entender é, às vezes o zumbido tirou a pessoa do equilíbrio, mas ele já estava na corda banda de salto alto e levantando 5 bolas, tá? Então, é isso que às vezes a gente vê que o paciente não entende. Ele culpa o zumbido por tudo porque ele caiu da corda e ele não consegue entender que ele caiu da corda por um conjunto de fatos mais o zumbido, tá? Dá para entender isso? Tá? Então a gente hoje está batendo bastante hoje nos ouvidos e na cabeça de vocês, porque apesar da gente aqui acreditar muito na ajuda que o trabalho terapêutico pode dar, as pessoas têm muita resistência. Muita resistência de procurar ajuda psicológica como se fosse, sei lá, sinal de fraqueza, né? Não é só psicológica, né? Psicológica, na verdade é uma questão, né, Rosa, da saúde como um todo. Às vezes eu estou lá ministrando meus cursos para o pessoal, pergunto, quando foi a última vez que vocês foram ao dentista? Levantem a mão que vai de 6 em 6 meses, todo mundo com a mãozinha baixada. Quer dizer, tem uma questão cultural, se ela fazer o check-up, faz um ano e um mês, um ano e 2, um ano e 3, de repente fazendo 2 anos você não fez check-up, você está bem. Então acho que tem uma questão cultural, né, da prevenção e da promoção da saúde, que falta um pouco até na questão do brasileiro mesmo, uma coisa, né, não sei... Se a gente tivesse um pouco mais o caráter preventivo, de falar assim, pô, deixa eu fazer uma audiometria, mas pô, você vai fazer uma audiometria por quê? Não sei, para ver se está tudo bem. Não, quando vai fazer uma audiometria porque... porque já aconteceu esse problema. Mas é verdade, acho que tem essa coisa cultural mesmo. É aquela história de que quem procura está querendo achar e não está querendo prevenir, né? Exato, perfeito. Mas isso que você está dizendo, só para fazer um complemento, acho muito bem-vindo, para que as pessoas, os pacientes possam entender que não é só psicólogo que você sabe dessas coisas. Quando os pacientes vêm, compram do zumbido, quando você está dizendo que precisa saber da história do paciente, que momento que aconteceu. Né? Estava com o copo vazio ou estava na borda? E essa borda ajudou a dar uma outra intensidade para o sintoma. Sim, com certeza. Que bebida é essa que está, né? Exato. Que líquido que é esse? É um licorzinho, é um licor, é uma pinga ou é um suco de melancia? É um combustível. Prestes a explodir. É isso aí, gente. Muito bom. Bom, eu vou continuar aqui mostrando que não é vergonha nenhuma a gente ficar mal por causa de um sintoma, né? Como eu brinco com esse slide aqui, nas melhores famílias pode ter caso trágico, né? Então, a maioria conhece a história do Van Gogh, embora ele tenha controvérsia sobre a história, né? Mas efetivamente ele mutilou a orelha direita e depois pintou um autorretrato aí que muita gente conhece. Então, dizem que nessa fase o Van Gogh, que tinha uma labirintopatia, né, a doença de Meniere, tanto que essa fase da pintura dele, que os traços são todos assim, que eu adoro essa fase, que era uma fase de tontura mais intensa e que ele tinha zumbido. Então a mutilação teria sido uma tentativa de acabar com o zumbido, coisa que a gente, né, já viu não dá certo, não adianta tentar fazer igual, né? E o caso do Beethoven, que muita gente conhece só pela perda de audição, né? Mas, numa carta que ele deixou para o irmão, ele fala lá, olha a frase, o som eu até posso ouvir, é verdade, mas não as palavras. Então ele tinha um problema com o entendimento, né? Se alguém grita, eu não consigo suportar. Isso é hipersensibilidade auditiva, vai ter uma aula do GAN só sobre isso. E olha lá, ao final, meus ouvidos apitam dia e noite. Tá? Então mostrando que ele tinha zumbido, embora tenha ficado famoso com a história da surdez. Tá? Bom, eu vou deixar, essa aqui é uma poesia de uma baiana lá de Salvador, a Elisa, que tem um zumbido tipo grilo. Eu vou resumir aqui, vai? Mas por que eu deixei ela aqui? Ela fez uma poesia mostrando como que ela, com um grilo no ouvido, se sentia como Pinóquio, que tinha lá o seu grilo falante, né? Então ela demonstra numa parte que eu gosto muito, que coloca assim, ó,
um dia, um insight atrasado. Aquele grilo tritrilava dentro do meu ouvido. Que atrevido. Com o tempo a decorrer, percebi que ele não matava, só incomodava. E aprendi com o mesmo a conviver. Tá? Então, eu acho que ela mostra muito bem o quanto o começo do contato com o zumbido pode ser terrível. Eu não tinha isso, hoje eu tenho, ai meu Deus, o que é? E se a pessoa for o pessimista que vai pensar naquela chance remota de ser um tumor de ouvido, aí pronto, dançou, acabou, o dia a dia dela acabou, tá? E à medida que o tempo passa, o tempo pode funcionar como um amigo no sentido de dar essa percepção de que, olha, peraí, hoje ele tá ruim, mas amanhã ele tá ruim, depois da manhã ele tá ruim, quer dizer, piorando ele não tá gostando, mas não tá piorando, e os próprios mecanismos cerebrais de autopreservação acabam entrando na jogada e diminuindo o sofrimento, tá? Então eu achei que ela foi muito feliz nessa questão, tá? E eu vou passar algumas coisas assim, eu vou pedir para a Rosa começar a apresentar um caso fictício da Joana, que está aí entre aspas, porque já não é o nome verdadeiro, uma mulher de 50 anos, para que a gente possa ver, ouvir da Rosa o que ela achou interessante passar para a gente nesse caso. Então, é um caso de fato de uma paciente que foi atendida, um nome fictício, né? Para não ter a delicadeza de poder identificar quem seja. Uma mulher que à época tinha 50 anos, tinha zumbido desde pequena, porque tinha uma perda de audição, então não era sem motivo, mas esse zumbido não incomodava. Há 22 anos, num Réveillon, numa época qualquer do ano, uma época que a gente se prepara, coisa familiar. Exato, um momento de passagem, né? Ela teve um sonho no qual ela estava vendo as coisas de cima das nuvens e achou o sonho, que era um sonho até que bonito, mas se preocupou, bom, se eu estou nas nuvens, será que eu morri, o que é que aconteceu? E pediu para as pessoas da casa para que tivessem cuidado. O filho caçula trabalhava com bicicletas, né? E queria muito estrear a bicicleta que ele tinha na rua e foi andar de bicicleta e ela disse, olha, não, toma cuidado, é um momento delicado, as pessoas bebem. O filho respondeu, as coisas acontecem quando os pais ficam agorando, né? Tempo depois, ela preparando a ceia, ela escuta uma batida seca e, infelizmente, essa batida seca não foi uma coincidência, foi o filho sendo atropelado e, horas depois, esse filho falece. Diante dessa perda muito delicada, né, essa mulher mostra de modo mais evidente algo que já era um estado, mas que fica mais um traço e que fica mais evidente, né? Diante dessas coisas, um aspecto, uma situação que aconteceu no trabalho com um jovem, né? E acho que não à toa tendo sido uma situação vivida com um jovem, há uma piora desse sintoma do zumbido. E esse zumbido é referido como um tipo de batida, né? Então, como de alguma maneira isso aconteceu um tempo depois dessa perda do filho, no intervalo de 2 anos, então às vezes as coisas não são imediatas para a gente dizer, e às vezes a gente pensa que faz a pergunta, o que te aconteceu? E você fala, não me aconteceu nada, como se fosse uma relação direta, como você disse há pouco, essa relação de causa e efeito, não é dessa forma que a gente pensa, né, mais delicada para a gente pensar, aí esse sintoma acaba tendo esse colorido de retomar um luto que não foi vivido de fato, né, e que ficava ecoando, retomando para ela uma história que não foi bem elaborada e que tinha toda a culpa até pela fala do filho, né? Como se ela tivesse causado de alguma forma o que aconteceu e foi uma fatalidade, né? Ela foi tratada, não foi um tratamento tão curto, foi um tratamento em torno de 1 ano, porque são várias as coisas envolvidas aí, e o propósito não era tratar o zumbido, mas tratar desse luto, desse sofrimento e de outras coisas, e essa posição queixosa na vida, né? Saindo dessa posição queixosa, dessa posição depressiva, apostando em mudanças em outras coisas, o zumbido ganha um outro lugar, né? Ele volta não mais a incomodar, e essa mulher vai cuidar da vida dela e de outras coisas. Claro, segundo todo o tratamento que foi feito, indicado, né? Os médicos, enfim, mas não ganhou mais esse lugar do peso que ele tinha. Nossa, né? História pesada, né? De fato, de fato. E
Vamos do falar. caso. Outro caso que é o João, que não é você. Não é você. E também não tem 28 anos. Mas esse João, assim como a gente chama muitas vezes as mulheres de Maria, né? Enquanto falar de João, pode alguma maneira a gente falar dos homens, na medida em que estou falando de um, mas não é o único. Como muitas vezes para alguns homens, os sintomas do zumbido, ou de outro sintoma, uma dor, uma outra coisa, pode ficar no lugar de um impedimento, né? Fazer sem que se perceba um certo uso do sintoma para não lidar com algumas dificuldades. Então esse rapaz é um rapaz jovem, muito talentoso, ele me assim, convenceu de que ele era talentoso pelo que ele falava, mas muito embaraçado na vida. Apesar de ter todas as capacidades para isso, as coisas não avançavam, não se desenrolavam de fato, e com várias queixas corporais, entre elas o zumbido, né? E o zumbido aparecia como um alerta, de alguma forma, que é melhor não sair do jeito que eu estou, melhor deixar como está, né? Se eu avançar, vai que eu dou um passo além que eu não dou conta, então é melhor eu ficar como eu estou, pelo menos embaraçadinho aqui eu não estou tão perdido, né? Então como algo de um medo, que na verdade o medo é um sintoma delicado, mas ele tem uma certa função que a gente precisa ver com muito cuidado, porque ele protege de um jeito esquisito, né? Aquela história, moça bonita não paga, mas também não leva, então a gente fica no meio do caminho. Durante o tratamento, por coincidência, esse rapaz tem uma situação numa garagem e um alarme de um carro dispara, e isso foi trazido para o tratamento de um jeito muito interessante para que ele pudesse falar de coisas que traziam muito de pior para esse sintoma. Era justamente no momento em que ele tinha que tomar decisões e que ele recuava dessas decisões, fazendo, sem perceber, um uso dos sintomas e dos impedimentos, né? Não era um rapaz que tinha um zumbido com uma causa orgânica tão premente, né? E esse rapaz começa a se dar conta dessa postura na vida e começa a poder tomar decisões, a poder sustentar o que faz, perceber onde ele se enrosca e se sustentar na vida. Então, o impedimento que havia no zumbido deixou de existir, né? Essa é uma possibilidade para que ele se desenroscasse das outras coisas, mas aí depende das escolhas que se tomam na vida. Claro. Né? Vocês estão entendendo essa riqueza de detalhes aqui? Nada como a gente ouvir, né, da boca de quem já acompanhou, já interpretou e traz tudo mastigadinho. Fica muito nítido entender esse detalhamento que você está passando. Então, só para colocar no final aí dessa parte, né, da gente poder tomar o zumbido como, se você quiser passar para o próximo slide, obrigada. Né? Não é uma coisa que a gente possa dizer para todas, mas fica um convite para se pensar, para que cada um possa pensar. Porque para muitas pessoas, o zumbido é um sinal, assim como você dizia, é um sintoma do ponto de vista médico, e para nós, do ponto de vista psíquico, também pode ser um sinal. E que se a pessoa puder tomar esse sinal, né, como um indicativo de que tem alguma outra coisa que perturba, que pressiona, que incomoda, e que o zumbido pode servir como um eco disso, né? Uma ressonância desses outros efeitos, ou pelo menos não sintoma em si, mas o lugar que ele vai ocupar na vida da pessoa. Perfeito, perfeito. Rosa, vamos contar, João, um pouquinho, vamos contar um pouquinho. para eu iniciar aqui. Claro. De 30 em 30 Ana, já a gente vê o sorteio, eu já recebi os tipos aqui de zumbido. Bastante gente interagindo. Ah, que bom. Vamos lá então, Vamos lá. João, você quer falar alguma coisa desse? Rapidamente só desse slide que eu já comentei um pouco na primeira sessão, que o zumbido ele pode estar aí no meio entre causa, né, ou consequência. Toda leitura psicológica e emocional, o zumbido ele pode ser detonado também por um momento de ansiedade, de angústia ou de depressão e melancolia, ou o zumbido, ou esses sinais podem ser a consequência do zumbido. Então, isso que esse slide é mostrar que antes ou depois, ou seja, causa ou sintoma, a parte emocional e psicológica existe no fenômeno zumbido. Então, isso é algo para ser considerado. Né? Bom, aqui eu coloquei algumas questões em relação à terapia como sendo um espaço catártico para desabafar, para trabalho de supressão de angústias, medos, ansiedades, e
dentro dessas informações, eu vou contar um caso rápido, que acho que abraça um pouco todos esses tópicos, que foi de uma paciente de 45 anos, também com uma história de zumbido do tipo apito, né, que incomodava, ela chegava a acordar à noite com zumbido, né, que era uma coisa bem desagradável, gerava insônia, gerava mal-estar durante o dia, mudanças de estado de humor, e aos poucos a gente foi, por esse trabalho catártico de terapia, encontrando o que a Rosa falou muitas vezes aqui, que é a questão do gatilho. Né? E com essa paciente ficou muito claro e evidente que ela tinha gatilhos na vida que disparavam o zumbido. Então, relação com o marido, relação de trabalho, uma porção de coisas na vida dela que eram verdadeiros gatilhos que disparavam esse apito interno, né, representado pelo zumbido. Ao longo do trabalho, a gente teve aí 6, 7 meses de um trabalho muito forte na parte de catarse, de representação dessas dificuldades. Eu utilizo muito o mecanismo de biofeedback, né, que é o trabalho de relaxamento, é o trabalho de redução de ansiedade. O biofeedback é uma tecnologia muito nova, muito usada nos Estados Unidos hoje em dia. E eu tenho tendo sucesso. A gente vai fazer uma reunião só de tratamentos holísticos no fim do ano, eu vou te chamar para falar do bio. Tá, o bio, que é bem interessante. E ela conseguiu encontrar quais eram esses gatilhos, né, e se apropriar do autocontrole da ansiedade. Então, o que ela fez? Ela começou a mudar um monte de coisa na vida dela. Ela percebeu que ela tinha que mudar de trabalho, que ela tinha que rever a relação dela com o marido. Então, ela começou a ir direto em todos os gatilhos que disparavam o zumbido. E hoje em dia ela tem, mas quando você pergunta para ela, fala assim, como é que está o zumbido? Nossa, sabe que eu nem reparei? Se eu parar para pensar, né? Eu até ouço alguma coisa, mas no dia a dia, assim, eu não tenho. E de fato ela ainda tem um pouco, mas ela, como a Rosa falou, acomodou. Quer dizer, você encontra um espaço e aloca e consegue viver ao lado dele, não ele tomando conta da sua tranquilidade. Excelente. Eu queria que você compartilhasse com o pessoal uma cena que você me contou, eu não sei se é dela ou se é de outra pessoa, que quando estava abordando um assunto, não sei se era com a mãe, alguma coisa assim, que na hora o zumbido se manifestou no meio da consulta, não sei. No meio da consulta a gente estava conversando, era uma sessão bastante densa, onde a gente falava sobre esses gatilhos. E foi, na verdade, quando ficou claro que a relação com a mãe era um gatilho extremamente potente. E ela começou a falar da relação, no telefonema que ela teve com a mãe, e que mexeu muito com ela, e de repente ela pôs a mão no ouvido e falou, ai. Aí eu falei, o que aconteceu? Porque foi uma reação tão forte, visceral. Ela falou, nossa, me veio um zumbido muito forte agora. E eu pude só retornar para ela. Eu falei assim, você vê que interessante e curioso que esse zumbido tenha surgido exatamente agora sobre esse tema. E aí é um insight que vale ouro, né, para a pessoa se apropriar da tranquilidade. Com toda certeza, com toda da certeza. vida dela. Eu falo assim, eu passei por terapia alguns anos atrás e falei, olha, não tem dinheiro que pague você se autoconhecer. Né? Eu falo, autoconhecimento não tem contraindicação, não tem efeito colateral, é só crescimento. Então você aprender quais são as suas limitações, quais são as coisas com as quais você não lida bem, quais são as coisas que você adoraria mudar em você e às vezes não consegue, mas saber isso e como é que você reage, nossa, assim não é? Eu recomendo para todo mundo, eu sou muito fã disso. Então, eu queria só encerrar aqui a participação de vocês, que a gente está no prazo, que eu vou falar só mais um pouquinho. Eu quero que você, para quem quiser falar com a Rosa, eu quero que você deixe um telefone de contato para as pessoas te acessarem. Tá ok, vou deixar o telefone do consultório, que é 2812-0450. Muito obrigada. Para o João, para quem quiser falar com você, que telefone que pode te acessar? Pode me acessar no telefone do consultório, São Paulo 11 3852 7384. Muito bom, vai ficar guardado aqui. Eu vou em frente aqui. Quero agradecer a presença da Marta Ribas, que se conectou de Portugal. Marta, brigadésima pela presença. Eu soube aí que você contou a história do zumbido da sua filha, na verdade, que teve um zumbido difícil no início, que ela é tensa, que ela é ansiosa, como a torcida do Brasil e de Portugal juntas, né? Que é um zumbido tipo agudo e que acaba ficando até 2 dias sem zumbido. O que isso significa?
Com esses dados só, não dá pra gente saber, tá? Mas de qualquer jeito eu vou sossegar seu coração de mãe, dizendo que quando o zumbido tem esses períodos de abolição, normalmente é uma coisa boa. Quer dizer, tem algo que, por mais que fique instável, tem um momento de equilíbrio. Mas é só uma investigação mais aprofundada que vai poder dizer, tá? Para quem perguntou aqui, zumbido que para por 2 dias ou que muda o tipo ou volume, indica gravidade? Então, eu acho que muda tipo ou muda volume pode estar indicando os gatilhos que eles comentaram aqui. Gatilho de doce, gatilho emocional, gatilho de barulho, gatilho de postura, gatilho de dor, etc. E os tipos de zumbido que vieram aí dos internautas para a nossa enquete? Mar, grilo, cigarra, chiado, chaleira e estalos. Muito legal que vocês participaram. A gente já tem o nome de quem vai ganhar o livro do sorteio? A Francilene. Oh, Francilene, te agradeço um monte pela sua participação. A gente vai fazer aqui uma dedicatória para você. Deixa o seu endereço aí com as meninas também, que no fim da reunião a gente manda para você. Agradeço de coração a participação de todos vocês. E vamos em frente aqui, rumo ao término da nossa apresentação, a transmissão virtual de hoje, que eu quero convidar vocês para algumas coisas. Segunda-feira agora, dia 8, mais uma vez a gente vai ter o prazer de estar no programa Bem-Estar da Globo, às 10 da manhã. O tema vai ser zumbido, perda de audição e alteração de memória. Então, 10 horas conectados. Se não der, põe para gravar ou assiste depois no site da Globo/Bem-Estar, tá bom? No dia 13 de abril, que é o sábado da semana que vem, nós vamos fazer o 8º curso teórico-prático intensivo de zumbido. Então, ele é um curso só para profissionais, para otorrinos e fonoaudiólogos, mas a gente pede encarecidamente para vocês que são pacientes, contactarem os seus profissionais, a sua equipe. Manda aqui para a gente fazer um grupo de pessoas que vão se empolgar mais com o zumbido. Isso é bom para todo mundo, tá? E quero também convidar vocês para a próxima reunião do grupo de apoio. Então o assunto vai ser por que o zumbido começa e por que ele persiste, por que ele não larga do pé da gente em algumas situações. Então dia 8 de maio, às 15 horas, aqui com a transmissão ao vivo pela internet ou aqui no aconchego do nosso lar, como vocês estão agora. Então agradeço de coração a presença de vocês. Vocês nem sabem o quanto a gente aqui está treinando toda a metodologia. Quero agradecer as pessoas de sempre, sem elas a gente não faz nada nessa vida. Toda a equipe da PIDIS, a equipe de apoio aqui do Instituto Gan Sanches, a Audibel como patrocinador, na pessoa do Valdevir Pessoa. Quero agradecer um monte a Ana Flávia da Xê Social, junto com a Lúcia Zaidan, que começaram essa história de mídias sociais com a gente. Agradecer a Débora Carvalho, da Banco de Notícias, a Luzia, a Isabel, a Marcinha, a Vanessa, todo mundo, a Juliana, já sei, todo mundo que sempre está aqui, tá? Eu adoro cada um de vocês. Tá bom? Então fica aqui o encerramento de hoje da transmissão virtual. O pessoal que está aqui com a gente vai fazer um intervalinho, um coffee break e a gente volta para perguntas, tá bom? Até mês que vem, pessoal. Obrigada, tchau, tchau.